Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um resumo aprofundado do projeto ENAC Turbo. É isso aí. Este material é todo baseado no caderno de estudos número 7, preparado pelo mestre, o professor Dr. Marcelo Lessa. E hoje o tema é quentíssimo. A gente vai desvendar tudo sobre tecnologia, LGPD nos cartórios e as novidades do Código Nacional de Normas. Então se prepara que vem muito conteúdo bom por aí. E para já dar o tom da nossa conversa, a gente começa com essa frase do professor Lessa, que é simplesmente perfeita. Não se trata apenas de digitalizar papéis, mas de integrar sistemas. Nossa, define tudo, né? Acaba com aquela ideia antiga de que a transformação digital é só passar um documento no scanner. O buraco é muito mais embaixo. É uma mudança de mentalidade, de estrutura. O jogo agora é fazer os sistemas conversarem entre si. A palavra-chave é interoperabilidade. Bom, para organizar as ideias, nosso roteiro de hoje está bem direto. Primeiro, vamos falar dessa revolução digital que, como o nome já diz, não é mais uma opção, é obrigatória. Depois, a gente mergulha nos pilares dessa atuação digital para nunca mais confundir SERP com e-notariado. Em seguida, entramos na briga do século, publicidade versus privacidade, o grande desafio da LGPD. E para fechar, a parte que todo mundo adora, um fichamento estratégico só com o filé mignon, aquelas dicas e pegadinhas que garantem os pontos na hora da prova. Bora começar? Então vamos lá, nosso primeiro ponto, a revolução digital obrigatório. E a primeira coisa que tem que ficar cravada na mente é, não é mais uma questão de se, e sim de como. De jeito nenhum. A implementação do SERP colocou um ponto final nessa discussão. A integração agora é compulsória e, o mais importante, unificada no Brasil inteiro. Acabou a era do cada um faz do seu jeito. Certo, mas para quem ainda não está com o conceito na ponta da língua, o que é exatamente o SERP? Pensa no SERP como a grande espinha dorsal que conecta todos os registros públicos do país. Não é um projeto, não é uma ideia, é lei. A Lei 14.382 de 2022 bateu o martelo. É a plataforma que vai fazer todo mundo operar na mesma sintonia. Ok, mas sempre fica aquela pulga atrás da orelha. Essa obrigatoriedade é para todo mundo mesmo? Não tem nenhuma exceçãozinha? Nenhuma, zero exceções. O artigo 211 do Código Nacional de Normas é cristalino. Não importa se é o titular, o interino ou até o interventor nomeado. Quem estiver respondendo pela serventia tem que estar conectado ao SERP. Não tem para onde correr. E essa imagem aqui é para guardar na memória, porque isso tem cara de questão da FGV. O modelo antigo das centrais estaduais funcionando isoladamente já era. O Código Nacional de Normas veio e proibiu expressamente esse modelo de ilhas. O único caminho que existe hoje é o da direita, um ecossistema nacional, único, integrado pelo SERP. É o fim da fragmentação. Certo, agora que a gente já entendeu que o SERP é a base de tudo para os registros, vamos para o segundo bloco e tirar uma dúvida muito comum. SERP e e-notariado são a mesma coisa? Ótimo ponto. E a resposta é um sonoro? Não. É fundamental separar as coisas. Pensa assim, de forma bem simples. SERP é a casa dos registros públicos. Já o e-notariado é a casa dos atos notariais, lavrados nos tabelionatos de notas. São plataformas irmãs, mas cada uma no seu quadrado. E nesse mundo digital, outro conceito que não para de aparecer é o tal do título nato digital. O que é isso, afinal? É um documento que já nasce eletrônico, com toda a validade jurídica de um papel. Para isso, ele precisa de duas coisas, um tipo de RG e uma impressão digital. Boa analogia! Explica aí. O RG é o formato do arquivo, que tem que ser PDF/A, um formato específico para arquivamento de longo prazo. E a impressão digital é a assinatura eletrônica, que tem que ser a qualificada a padrão ICP Brasil ou, em alguns casos, a avançada. É essa combinação que garante a autenticidade e a integridade do documento. Agora, atenção máxima pessoal, porque esse tema despenca em prova. Competência territorial para escritura de imóvel no meio digital. Como que funciona? O esquema que o professor Lessa ensina é infalível. Você só precisa fazer duas perguntas. Primeira, onde fica o imóvel? Segunda, onde o comprador mora? Ok, tenho as duas respostas. E se forem em estados diferentes? Aí a competência é concorrente. Tanto o tabelião do local do imóvel quanto o do domicílio do comprador podem fazer a escritura. A escolha fica para as partes. E se o imóvel e o comprador estiverem no mesmo estado? Aí melhor ainda mais. Qualquer tabelião daquele estado é competente. Moleza, né? Agora, a gente entra num campo minado, um dos pontos mais complexos da atividade hoje. É a briga de gigantes que a gente está vendo. De um lado, o princípio da publicidade, a alma do sistema registral que dá segurança jurídica para todo mundo. E, do outro lado do ringue, o direito à privacidade, que veio com força total com a LGPD. O desafio é fazer esses dois titãs coexistirem em paz. É um malabarismo jurídico diário.
E a pergunta que vale $1 milhão é justamente essa. Como que a gente garante que a publicidade não vai atropelar a privacidade e que a privacidade não vai engessar a publicidade? E a grande sacada da norma não foi escolher um vencedor, foi criar regras de equilíbrio. O segredo, como a gente vai ver, está em modular o acesso. A resposta para tudo está em 2 palavrinhas: finalidade e responsabilidade. E falando em responsabilidade, é vital dominar 2 personagens da LGPD, o controlador e o operador. Quem é quem nesse jogo? É fácil de entender. Pensa assim, o controlador é o chefe dos dados. É ele quem dá as ordens, quem decide o que vai ser feito. No cartório, é o titular da serventia. E a empresa de software que o cartório contrata? Essa é a operadora. Ela é a funcionária que só segue as ordens do chefe. Ela processa os dados, mas não toma nenhuma decisão. Por isso que, em caso de vazamento, a responsabilidade principal recai sobre o controlador. E essa tabela aqui é sensacional para a gente ver o equilíbrio na prática. Por exemplo, se alguém chega e pede a certidão da matrícula de um único imóvel, precisa justificar o motivo? Não, de jeito nenhum. Acesso individual à matrícula é a publicidade na sua essência, direito de qualquer um. Ah, mas e se o pedido for diferente? Se alguém pedir uma lista de todos os imóveis em nome de uma certa empresa, uma pesquisa em bloco? Opa, aí o sinal amarelo acende. Nesse caso, a norma exige obrigatoriamente a declaração da finalidade. É um mecanismo anti-data mining, um freio para evitar a mineração de dados em massa. A LGPD funcionando como um filtro inteligente. Muito bem! Chegamos agora na parte mais esperada, o nosso último bloco, o foco na prova. É isso aí! Agora é hora da nossa revisão turbinada. A gente vai passar um pente fino naqueles pontos que tem cheiro de questão de prova, aquelas pegadinhas que a banca adora para derrubar quem está desatento. Pega o caderno, que lá vem dica de ouro. E a primeira dica é para anotar em letras garrafais. Cuidado com essa confusão, que é uma pegadinha clássica. É a história de achar que por causa da LGPD tudo virou de graça. Calma lá. Uma coisa é o direito que o titular tem de acessar gratuitamente os seus dados cadastrais que o cartório tem. Outra coisa completamente diferente é pedir uma certidão do acervo público. Isso é um serviço público, tem previsão em lei e é remunerado por emolumentos. Não confundam o direito de acesso ao dado pessoal com o serviço de publicidade registral. Vamos fazer uma revisão relâmpago daquelas regras de competência que a gente viu. Para a escritura de imóvel, vai lá. Local do imóvel ou domicílio do adquirente. E para a ata notarial, tipo constatar algo na internet? Mesma lógica, local do fato ou domicílio de quem está pedindo a ata. Então, o grande ensinamento do professor Lessa aqui é: a territorialidade não morreu, ela só evoluiu. Foi repaginada para o mundo digital, mas continua firme e forte com regras claras e absolutas. Atenção para uma atualização normativa que é novidade e pode cair. A figura do DPO, o encarregado de dados, é obrigatória para todos os cartórios sem exceção? Não mais. Recentemente, o CNJ flexibilizou essa regra. As serventias menores, de classe 1, agora estão dispensadas de indicar um encarregado. É uma medida de bom senso para adequar a norma à realidade dos pequenos cartórios. Fiquem de olho nisso. E para martelar o último prego no nosso fichamento, vamos reforçar a regra anti-mineração de dados. Cartório é público, mas não é terra de ninguém, certo? Exatamente. A publicidade não pode ser uma porta aberta para o uso indevido de dados. Por isso, a regra é clara. Pediu certidões em bloco, em lote, em grande quantidade, vai ter que justificar a finalidade. É a LGPD atuando como um guardião do bom senso. E depois de toda essa viagem pelo mundo digital dos cartórios, fica no ar essa provocação, essa reflexão que o professor Lessa sempre nos traz. Será que toda essa tecnologia, que permite um ato entre pessoas a milhares de quilômetros, decretou o fim da territorialidade? Ou será que o que a gente está assistindo é, na verdade, uma reinvenção? Uma territorialidade 2.0, mais inteligente, adaptada, mas que, no fundo, preserva sua essência, que é a segurança jurídica. É uma pergunta aberta para a gente continuar pensando. E com essa reflexão, a gente encerra mais esta análise, produzida inteiramente a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob a autoria e a orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. E se esse nosso bate-papo ajudou a iluminar seus estudos, já sabe o que fazer, né? Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque assim o YouTube avisa na hora que o próximo resumo sair do forno. E claro, deixa pra gente nos comentários qual assunto está tirando o seu sono. Quem sabe ele não vira nosso próximo tema. Um grande abraço e até a próxima!